Olá, meus terráqueos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E neste conteúdo eu vou abordar o tema sobre consciências extraterrestres, sementes estelares. Vou falar sobre a linguagem da quinta dimensão, né, que é energia, telepatia, frequência. E vou aprofundar neste tema. Eu me chamo Paola Rosa, sou terapeuta e mentora. E se você tem interesse por esse tipo de conteúdo, já se inscreva aqui no meu canal para estar me acompanhando e deixa seu joinha para que este trabalho alcance mais pessoas, vá cada vez mais longe. E deixa nos comentários também, né, o que você achou desse conteúdo, se você se identificou. Então vamos lá, sementes estelares. Como eu respondi na caixinha, na rede vizinha, que me perguntaram assim: todo mundo que é semente estelar? Eu tenho essa dúvida. E a resposta ela é não. Por quê? Tudo existe um fundamento. Sementes estelares são consciências extraterrestres que vieram de outros planetas, como Arcturus, Sírios, Pleiadianos, né? As Pleiades, vieram das Pleiades. Tem tantos planetas, Andrômeda, Alcione, a constelação de Alcione, Vênus, enfim, gente, infinitas possibilidades, até planetas que ainda não foram registrados ainda, né? Não são conhecidos. E essas consciências encarnaram aqui no planeta Terra em diferentes situações. Algumas vieram para experienciar a sensação do ego, que o ego ele é uma característica de seres humanos e terceira dimensão, para nos dar, né, essa sensação da individualização, de sentirmos as coisas separadas. Então, se eu tô triste, Paula, fiquei triste porque alguém me falou assim, assado, eu senti aquela tristeza. E às vezes você, se eu contar a história, ou se você passar por uma situação similar, você não vai sentir da mesma maneira que eu senti. Então, essa é a função do ego, né? A gente sentir, experienciar as coisas de uma maneira individualizada. Pois esses planetas de quinta dimensão para cima não possuem mais o ego, né? São almas grupos. Então, não tem essa separação. É tudo uma coisa só. Eu acredito que muitas pessoas já falam muito sobre isso aqui, né? É uma coisa só mais um. Inclusive, eu na Ayahuasca, eu recebo tanto isso e eu tenho essa sensação de estar fora do ego, de perceber tudo ali uma coisa só. Tanto as egrégoras espirituais, as pessoas, enfim. Então, vamos lá, continuando aqui. E eu vou dar um exemplo muito interessante, né? Porque eu abordo esse tema com muita realidade e com naturalidade. Primeiro que é uma realidade. Então por que não poderíamos falar algo que é real, né? Porque tem que esconder, ficar cheio de dedos. Se é uma realidade, e essa realidade, enquanto não é conhecida, traz muito mais malefícios do que benefícios. Eu vou contar uma história aqui para vocês. Há um tempo atrás, acho que 2024, eu fui convidada para participar de um trabalho de apometria, né? Eu participei de um grupo, era um grupo pequeno. Na verdade, eu que pedi para participar quando eu fiquei sabendo e tive essa autorização. E assim que eu cheguei nesse trabalho, ou duas pessoas faziam, era até um casal. Quando eu cheguei, se apresentou um outro mentor e ele disse que uma das nossas funções ali era auxiliar no resgate das crianças cristais que vieram para o planeta Terra e acabaram morrendo porque não aguentaram o tranco, que é viver na terceira dimensão. Algumas, né, até se desviveram, né, vamos falar dessa forma. Peraí que a minha bateria tá parecendo que não tá carregando. E por que aconteceu tudo isso? Porque elas não sabiam quem eram. Não sabiam quem eram pelo fato de ser tão sensível, porque os cristais, né, as consciências cristais são sensíveis, a linguagem delas não é tanto a fala, por isso alguns nascem, né, que as pessoas identificam como autismo, TDAH, mas nada mais é do que a consequência dessa consciência que é mais elevada e tem que se adaptar num corpo denso. Então por isso dá atraso na fala, enfim, esse estranhamento, né, porque é um estranhamento, porque essa consciência ela vem de um lugar que é tudo sutil. E por isso, pelo fato de ter essa sensibilidade aguçada, elas se conectam facilmente com uma grade cristal que tem no planeta Terra, né? Tem a grade eletromagnética que circunda o planeta Terra e essa grade cristal que sustenta o planeta Terra. Então essas crianças, elas acessam facilmente essa energia etérea cristalina, a energia do campo coletivo e a energia das pessoas. E elas não têm a mínima noção sobre isso. Por que não tem a mínima noção? Porque ninguém fala. Como que você vai ter uma noção de algo que ninguém fala? Então, para essas crianças que são e adultos que são sensíveis, elas acreditam que o problema são elas. Né? Eu sou maluca, o problema sou eu. E muitas querem se adaptar, tentam se adaptar à realidade, né? E ficam tentando ali ser como as pessoas aceitam, porque realmente essas pessoas, essas consciências, elas não têm uma aceitação da massa. Então elas sofrem. E com isso, né, eu acredito que além de crianças, eram adultos.
Porque as crianças se tornam adultos, né? Acho que as pessoas às vezes não param para pensar, só fala da criança. Tem nesse trabalho, a gente resgatava, além de crianças, diversos adultos. Eu tive essa compreensão, ou seja, os adultos, né? Que cresceram, a criança cresce. Então, por isso que tem que falar sobre isso, entende? Se a gente fez um trabalho que era justamente para resgatar essas consciências que vieram aqui e não se adaptaram e sofreram por conta dessa terceira dimensão, que rejeitam, que fazem mal e tudo mais. Porque imagina, você vem de um planeta que só tem amor. Aí você vem pra cá, aqui não tem só amor, aqui tem a dualidade. E muitas das vezes parece que as pessoas agem mais no lado ruim do que do lado bom. Né? Se você é um pouco diferente, você pensa, sente diferente, o estranho é você tá mentindo, você é isso, você é aquilo, porque a sua consciência ela não se adapta num sistema de regras. Até religioso. A religião ela traz muito, é assim, é assado, o certo é esse. Se você se manifesta de uma forma diferente do certo, quem tá errado é você tá fingindo, você é um marmoteiro, enfim. Então, por ser sensíveis, eles sentem muito. Sentem essa rejeição, ficam se sentindo incompreendidos e com isso se perdem, vão para extremos, para usar efeitos psicoativos, remédios, bebidas. É uma forma de fuga, percebe? Porque quando a gente usa qualquer coisa que tira a nossa consciência, né, da racionalidade ali do mundo fora, a gente altera essa consciência, o que os remédios alteram, as drogas alteram, a bebida altera, você tem uma sensação que você volta pro seu mundo. E eles nem sabem disso, eles fazem por puro instinto. Então por que a gente não vai falar sobre isso abertamente? Por que seria o ego? Porque eu vejo muito por aí as pessoas dizendo que isso é o ego, que é uma disputa de quem acessa dimensões elevadas, de quem canaliza, mas é uma realidade, porque você não pode falar uma realidade do que você faz, do que você tem facilidade. Percebe que aqui as pessoas querem sempre te colocar para baixo? Querem sempre te colocar como inferior. A hora que você se reconhece, que você se banca, o errado é você, porque o certo é se colocar como inferior. Isso vem de um conceito religioso. A religião faz as pessoas terceirizarem as coisas e a religião gera dependência. Então, quem se manifesta diferente, o errado é você. Então, precisa de muito ego estruturado, o ego forte. Porque o ego ele tem que ser forte, ele não tem que ser fraco. A pessoa que se sustenta, que se banca e que vence na vida, ela tem o ego forte. Então, tô trazendo isso aqui também, né? Tô entrando em diversos assuntos, percebe? Eu entro no assunto, vou no outro, porque tudo corrobora com o que eu quero trazer aqui. Então, a gente precisa também olhar para o ego negativo e remover essas facetas, precisamos. Mas quando você se manifesta de uma forma negativa, é porque aquilo existe em você também da forma positiva. É só você aprender, aceitar e dosar. É assim que é a vida. E você ter formas negativas de se expressar, isso não tira a sua capacidade, isso não tira quem você é. Porque nós estamos num corpo humano, com sombra. Aqui o ser humano é denso. Para mim, todo mundo que está encarnado está denso, porque o ser humano ele tem a densidade, ele tem a luz e sombra. Não importa qual a dimensão que você veio. Então, por isso que eu estou falando isso aqui também. Porque muitas pessoas, eu vou dar meu exemplo, até eu demorei para aceitar a minha consciência estelar, porque eu ficava me julgando. Falei, nossa, eu já fiz isso, já senti isso, já fiz tanta coisa que eu considerava errado, mas não tinha nada errado. Era apenas eu vivenciando as minhas experiências. Eu tô aqui para resgatar a mim mesma. Me resgatar esses meus fractais que também ficaram nas sombras. Então, como é que eu vou sentir o que precisa ser mudado se isso não expelir? Então, as consciências cristais, por exemplo, a luz dela sai nos seus poros e as sombras também saem nos seus poros. Então, elas são tão verdadeiras, geralmente são pessoas que vão ser verdadeiras, espontâneas, sinceras, porque você já lê ela não precisa de muito, ela não se esconde, como muitas pessoas fazem, né? As pessoas se escondem, fingem ser o que não são. Até uma consciência, né, cristal, se ela fingir ser o que não é, você vai perceber logo, porque ela não consegue mentir, ela é um cristal límpido, translúcido. Então é por isso que eu tô trazendo tudo isso, tá? Porque você que vai me ouvir, você vai se identificar também. Ou você vai conhecer alguém que é assim, você pode mandar para essa pessoa, para ela cada vez mais se empoderar. Ela não é as suas sombras fazem parte de si, mas ela também é a sua luz. É as duas coisas, uma coisa não anula a outra. E a gente, uma hora ou outra da vida a gente vai estar na sombra, uma hora ou outra a gente vai estar na luz. É assim mesmo. E tá tudo bem. Então, e percebe porque a necessidade de falar sobre isso abertamente? Porque se eu fiz um trabalho espiritual que eu precisei resgatar crianças que se perderam por não saberem quem são, a causa foi essa. Se elas soubessem quem são, elas teriam aguentado o tranco, mas não sabiam. Então a massa rejeita, a massa mata, a massa faz tudo de ruim, porque eles ainda não despertaram a consciência para dimensões superiores. Então quem se manifesta diferente é morto, enfim, excluído. Vou dar o exemplo de um grande avatar que foi Jesus, né? O que aconteceu com ele? Ele foi trocado por um ladrão. E a maioria estava certa? Que as pessoas adoram usar esse argumento, né? A maioria tem razão. E a maioria está certa?
em relação a Jesus. Então é meio que sobre isso. Então essas pessoas estelares, consciências estelares, elas vão ter essa linguagem 5D, que é o mundo da frequência, o mundo da telepatia, de acessar as energias dessa forma telepática, de sentir com os sentidos extrasensoriais, além dos 5 sentidos no qual aprendemos, tem os extrasensoriais, de captar o campo coletivo, captar a pessoa. Então é muito comum de você conversar com a pessoa, você lê ela toda, você sabe quando ela não está acreditando em você, você sabe o que ela pensa em determinada situação, até quem ela é, além da aparência. Então, se você não tiver noção disso, você vai ter a tendência de achar que você é o esquisito e até, né, querer fugir dessa sua realidade. Porque, como eu falei mais lá no início do vídeo, os psicoativos, os remédios, é uma forma de você fugir da realidade. Essa realidade de entender as coisas com a racionalidade. Nossa, eu sinto isso, eu sinto aquilo. E você não entende, então você quer fugir, para não lidar com você mesmo. Então, é uma fuga de você mesmo. Por quê? Porque você não sabe quem você é. A hora que você sabe, isso te empodera. E por que a gente não pode se empoderar? Por que a gente não pode falar quem nós somos além da matéria? Então eu posso falar que eu me chamo Paola, que eu moro no Rio de Janeiro, mas eu não posso falar que eu sou uma semente estelar arcturiana e siriana. Eu não posso falar que minha consciência veio de Sírios e de Arcturus, que, entendeu? Que eu tenho, que eu canalizo trabalhos espirituais, porque a pessoa vai se sentir ofendida. As pessoas vão se sentir ofendidas, mas por quê? Então, errado é quem fala ou errado quem se sente ofendido e enxerga isso como, nossa, tá achando que é melhor que os outros, é disputa. Isso é uma visão de terceira dimensão, gente. A terceira dimensão que tende a qualificar as coisas como superior, inferior, melhor, pior. Quem acessa a quinta dimensão, quem tem essa consciência de quinta dimensão, não tem essa dualidade, não enxerga as coisas como melhor ou pior. Então a gente consegue falar abertamente sobre essas coisas, porque para a gente é uma naturalidade. Isso é o nosso mundo. Então tem que disfarçar porque as pessoas entendem errado? Não, né? Eu não acredito, não acho que isso seja o certo, mas infelizmente, para a gente conseguir conviver, a gente precisa ficar disfarçando. E o Hélio Couto fala disso nas palestras, né? Ele fala sobre isso nas palestras. Então, é isso que eu queria trazer aqui neste vídeo, falar sobre as sementes estelares e trazer que eu trabalho exatamente auxiliando. Esse é o meu trabalho. Esse é um dos meus trabalhos, aliás, que a espiritualidade me trouxe. A espiritualidade falou pra mim, Paola, você precisa falar abertamente quem você é, saia do armário. Então, para eu sair do armário, eu fiquei um pouco insegura, eu falava um pouco insegura. Hoje em dia eu não tenho mais insegurança sobre isso, que para mim uma pessoa que julga quem fala sobre isso, o problema está nela, na consciência que ela ainda entende, tá tudo bem. Né? Tá tudo bem, ela ainda enxerga as coisas como melhor, pior, porque acredita que o ser humano é cheio de falha. E somos mesmo, mas isso não impede da gente ter uma consciência de outro lugar. Entendeu? A gente precisa se reconhecer, precisa saber quem nós somos. Então aqui no meu canal eu quero atrair cada vez mais sementes, porque a espiritualidade, os arcturianos, né, que trouxeram pra mim, Paola, fala sobre isso. O seu trabalho é despertar sementes. Inclusive aqui no meu canal tem um vídeo de uma meditação para a câmara de cura, que os arcturianos me disponibilizaram. Tem diversas câmaras de cura, mas o que eles me disponibilizaram foi da purificação mental. E hoje em dia eles até me trouxeram outras que eu ainda não consegui gravar. Mas a purificação mental ela é ótima, porque a nossa mente ela vai pensando um monte de coisa o tempo todo, criando um monte de coisas, até coisas que não são nossas, que falaram e aquilo nos impressionou de alguma forma. Então ela faz limpeza. Lá no vídeo eu explico melhor, tá? Não vou me aprofundar aqui para não ficar mais longo, mas tem um vídeo aqui que eu explico que ela faz uma limpeza, uma purificação do seu mental, de miasmas, enfim. Então é isso, tá? Eu vou encerrar esse vídeo com muito amor e gratidão. E mais pra frente eu vou trazer mais meditações e canalizações, tá bom? Me siga não, se inscreva aqui para não perder as novas atualizações.